Alô, amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Esquadrão de Aço para você. Neste vídeo, vamos falar de mercado da bola e vamos atualizar a situação de alguns jogadores que o Bahia esteve sondando, que o Bahia esteve especulando. Muitas novidades para você nesse vídeo. Vamos falar de Maurício, vamos falar de Joaquim, também Luciano Rodrigues e ainda o Eric Pulga. Neste vídeo, para você, antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Esquadrão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Vou começar falando do atacante Maurício do Internacional. Houve uma reviravolta. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu desde o início. Maurício não vive um bom momento nos últimos jogos do Internacional e culminou com a expulsão no jogo decisivo entre Juventude e Internacional. Ele foi expulso, deu um pontapé no jogador do Juventude, o Nenê. Tá? Ele foi seguro pelo Nenê e ele deu um pontapé no jogador do Juventude e foi expulso. O Internacional estava empatando, conseguiu fazer o gol de empate, estava perdendo o jogo, né? Conseguiu fazer o gol de empate e quando o Inter estava em cima, o Inter fica com um jogador a menos e aí foi para os pênaltis e o Inter perdeu na cobrança de pênaltis, está fora da final do Gauchão. Resumindo a história, Maurício não é mais unanimidade no Beira-Rio e o Internacional já pensa em vender o jogador, quem sabe aí na janela de julho. E o Bahia esteve muito próximo, ou pelo menos negociando a vinda deste jogador. E, diga-se de passagem, é o jogador que precisa no elenco do Rogério Ceni, que reclamou muito que os jogadores não aguentam mais do que 70 minutos, que precisa trocar, e só tem o Iago Felipe e coisa e tal. E o Maurício viria realmente, não para ficar no banco, ele até tem bola para ser titular do Bahia, mas seria mais uma opção para meia atacante, seria a função aí do Everton Ribeiro, do Cauli, ele podia entrar por ali. A informação que temos é que o staff do jogador está oferecendo Maurício para diversos clubes, tanto do Brasil quanto da Europa. O Palmeiras se mostra muito interessado neste jogador. Outro clube que também está à frente nas negociações é o Botafogo, do John Textor. Maurício, muito provavelmente, não fica no Internacional. A saída dele pode acontecer na próxima janela de julho, janela internacional de transferências, assim como pode acontecer no final da temporada, na janela de janeiro. A verdade é que o Internacional tinha em mente vender o jogador só em 2025 e para a Europa. Agora já mudou de figura. E o Palmeiras está realmente esperançoso de ter o Maurício em seu elenco. E o Bahia já teve grande interesse neste jogador também. Olha só, após ouvir do Clube Gaúcho que não venderia o jogador de 22 anos para rival no Brasil, o Alviverde, no caso o Palmeiras, viu o Colorado mudar a postura. Portal Revista Colorada apurou que a direção no Beira-Rio já trabalha com a possibilidade de venda do atleta em dezembro, mas, segundo o staff do jogador, ele pode sair em julho. Ainda segundo o portal, que cobre o dia a dia no Inter, o Colorado não descarta transferência tanto no Brasil, e o Bahia estaria entre os interessados, quanto no exterior no fim do ano. O setorista Wagner Martins, do portal GZH, completou que a pedida é de 8 milhões de euros limpos, 44 milhões de reais pelos 50% dos direitos econômicos do Maurício. Também uma outra fonte me informou que o Inter quer 10 milhões de euros limpo. O Inter tem 50% dos direitos do jogador, mas só pela parte do Internacional o Colorado quer 10 milhões de euros, ou seja, isso dá 50, 60 milhões de reais. No fim de fevereiro, o portal Goal informou que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, entendia a necessidade de mais um meia para o elenco alviverde e acenava pagar até 38 milhões de reais, porém por 70%
dos direitos do atleta. O Inter não abriu negociação na época. Ainda de acordo com o autor da matéria da Goal, o Thiago Fernandes, Maurício toparia defender as cores do Verdão. Entretanto, o atleta se nega a sair pela porta dos fundos do Inter, onde atravessa a sua melhor fase. O site da ESPN chegou a noticiar também, em fevereiro, que o Palmeiras aceitaria envolver o atacante Breno Lopes nas negociações. Os gaúchos, por sua vez, adotaram o deboche diante da informação e nem quiseram saber da possibilidade. Portanto, abriu-se uma brecha. Maurício pode sair do Internacional. Se o Grupo City fizer uma proposta próxima dos 50 milhões de reais, há muita possibilidade de Maurício ser jogador do Grupo City e ser transferido para o Bahia. Maurício, que tem contrato longo com o Internacional até o fim de 2027, a divisão dos direitos econômicos do atacante conta ainda com 20% do Desportivo Brasil, 20% do Cruzeiro e outros 10% que pertencem ao próprio Meia. São 8 jogos no ano e 2 gols marcados, além de uma assistência para o time de Eduardo Cudê. Para quem nunca viu Maurício, trata-se de um meio-campista de ótima técnica e mecânica de jogo para comandar a armação de jogadas de qualquer time. E há correntes internas na diretoria do Palmeiras que aprovam um investimento em Maurício. Tanto é que Corinthians, Flamengo, Bahia e Botafogo são outros interessados no armador. E o Palmeiras sabe da força do Grupo City, por isso quer tomar a dianteira. Quanto ao zagueiro Joaquim dos Santos, o negócio está emperrado pelo alto pedido do Clube Paulista. Eles querem 81,5 milhões de reais, ou seja, 15 milhões de euros pelo zagueiro. E com esse valor, nenhum clube brasileiro, a princípio, seria capaz de arcar com esse montante. O Bahia fica na espera, já ofereceu 3 jogadores para baixar essa pedida, entre eles o Everaldo, o atacante Everaldo, o Iago Felipe e o terceiro jogador, o Ademir, atacante Ademir. O Santos faz esta pedida a todos os interessados pela contratação do zagueiro de 25 anos na próxima janela de transferência. Ou seja, é um valor para dizer, não quero vender o jogador, só pode ser isso, por questão de brincadeira, né? 81,5 milhões de reais por um zagueiro que nem foi cogitado para a seleção brasileira, isso realmente fora de qualquer cogitação. Ele deve sair para a Europa em julho ou no final do ano, na janela de transferências de janeiro. O defensor tem recebido consultas do futebol europeu e se tornou alvo de clubes brasileiros nos últimos dias, o Atlético Mineiro, o próprio Bahia, né? O Bahia veio forte aí para tentar levar o jogador, mas realmente as condições do negócio são muito aquém do que o Bahia pretende gastar com um zagueiro. O mais provável, como eu falei antes, é que ele seja negociado na janela internacional. E agora Luciano Rodrigues, do Montevideo Liverpool, ou Liverpool Montevideo, né? Ele que fez o primeiro gol na Libertadores por esse time, por essa equipe, né? O Grupo City ainda quer acordo com o jogador, mas isso para a segunda janela de transferências em julho. Seguem as negociações. Ele tem 20 anos, atleta novo, promissor, surgiu aí no Clube Atlético Progresso, mas transferiu-se para o Liverpool em 2023 e conquistou o título do Campeonato Uruguai com sua equipe no último ano. O jovem é tratado como sucessor de Luis Suárez em seu país. Tem muito talento esse jogador e o Grupo City está interessado e quer repassá-lo para o Bahia. Embora Luciano Rodrigues tem atuado como centroavante pelo Uruguai, no duelo com o Paraguai, por exemplo, né? A promessa também atua pelos lados do campo, principalmente pelo lado direito. E essa versatilidade é uma arma, pois o jogador não se limita apenas a fazer gols, ele tem muitas assistências na sua carreira. No último campeonato uruguaio, o jovem participou de 31 partidas, tendo balançado as redes 9 vezes e contribuído com 6 assistências.
foi o grande protagonista no inédito título do modesto clube em seu país. O problema, como sempre, né, dos grandes talentos é o valor. O Liverpool deseja receber entre 12 e 15 milhões de dólares, entre 59 milhões de reais e 73 milhões de reais na cotação atual para vender o jogador. Mas, segundo informações do Fabrizio Romano, que é o grande jornalista que entende tudo de mercado da bola na Europa, o Grupo City segue negociando e insistindo neste jogador. E para encerrar, vamos falar de Eric Puga. Esse sim está muito próximo do Bahia. A imprensa cearense crava que ele já está acertado com o Bahia e que ele faria a última partida hoje no Clássico Rei Ceará e Fortaleza, que decide o campeonato cearense. E depois da partida, ele rumaria para Salvador. Isso são informações da imprensa cearense, apesar de que, segundo informações do meu amigo Júnior Lima, que tem todas as informações do Ceará, esta informação ainda não está muito forte lá no Ceará. Alguns canais independentes de notícia não estão tratando com muito ênfase essa informação, mas tem o portal Eu Amo Ceará que cravou que o Eric Puga está tudo acertado com o Bahia. Principal destaque do Ceará na temporada, ele tem 9 gols marcados em 13 jogos. O atacante Eric Puga estaria perto de se tornar jogador do Sport Clube Bahia. A imprensa cearense afirma que o atleta recebeu uma proposta irrecusável e já existe um clima de despedida no clube cearense. O esquadrão fez uma proposta ao Vozão de 2,5 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do jogador. Natural de Fortaleza, Eric da Costa Farias, mais conhecido aí como Eric Puga, foi revelado na base do Tirol, antigo Pague Menos, time do Ceará, passando também pela base do River do Piauí, antes de chegar ao Atlético Cearense em 2021, onde se destacou com 7 gols e 2 assistências em 33 jogos. Em 2022, defendeu 3 clubes, o Madureira, Campinense e Maracanã, ao todo 36 partidas com apenas 2 gols marcados. 2022, o atacante não foi bem. Já em 2023, teve grande destaque ao ser emprestado pelo Atlético Cearense ao Ferroviário. 9 gols em 22 jogos, 2 deles marcados no empate em 2-2 com o Bahia na Arena Fonte Nova, isso pela segunda rodada da Copa do Nordeste. E, comprado pelo Ceará, Puga atravessa aí a sua melhor fase. Ano passado até nem tanto, ele disputou 18 jogos, teve poucas oportunidades e marcou apenas um gol. Já neste ano, em 2024, ele é o grande destaque do Ceará, com 9 gols em 13 jogos. Portanto, segundo parte da imprensa cearense, não é toda a imprensa cearense, tá? Dá conta que Eric Puga está acertado com o Bahia. Tá aí o mercado da bola do Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.